Boa noite. Bem-vindos à audiência pública de apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de Santana do Paraíso. Solicitamos a atenção de todos, pedimos para ocupar os seus lugares para darmos início à solenidade. Registramos e agradecemos a presença dos servidores públicos do município de Santana do Paraíso, do vereador Gustavo Vidal, do padre Irineu, das demais autoridades. Agradecemos também a presença do vereador Ronilson. A Luana acabou de me contar aqui que ele já está aqui no recinto. Agradecemos também a presença de todos os moradores de Santana do Paraíso. Convidamos para compor a mesa de honra o vice-prefeito de Santana do Paraíso, Oliveirinha. Para representar a equipe da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, convidamos Gilberto Albertino Ramos. Convidamos também para ocupar a mesa de honra a representante do Departamento de Meio Ambiente, diretora Sandra Alves Pereira. Pessoal, eu gostaria de fazer uma correção aqui. Nós registramos e agradecemos a presença do padre, que nos deixou muito honrados. Porém, eu falei o nome errado. Padre, me desculpa, padre Cleverson. Correto? Então, vamos dar prosseguimento. Nesse momento, passamos para o momento cívico desta cerimônia. Convidamos todos para que se posicionem de pé para a execução do hino nacional brasileiro, que será seguido pelo hino de Santana do Paraíso. Brasil.
mais linda entre nós. Siga Deus que também é dessa terra amada, terra brasileira, terra querida, você escolhida entre as demais. Essa nossa terra amada, essa preferida, com toda certeza, com a princesa de Minas Gerais. Podemos desfazer a mesa de honra, se vocês quiserem ocupar os seus lugares lá, podem ficar à vontade. Lançado em agosto de 2020, o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos de Santana do Paraíso passou por etapas, justamente para que a população paranaense pudesse participar. Ao longo desse tempo, nós percorremos todas as regiões da zona rural e todos os bairros, ouvindo os moradores de cada comunidade, levando as oficinas diagnósticas e a proposta que contempla desde a caracterização e procedimentos que vão da coleta até a destinação final dos resíduos. As etapas culminaram neste momento. Após disponibilizar a versão preliminar do PMGs para a consulta pública, chegou a hora de celebrar essa conquista de Santana do Paraíso. O PMGs deve alavancar o desenvolvimento do município e nortear os trabalhos dos gestores públicos pelos próximos 20 anos. Para dar as boas-vindas e abrir oficialmente esta solenidade de apresentação do PMGs de Santana do Paraíso, convidamos o vice-prefeito Oliveirinha. Boa noite. Gratidão por termos aqui nesse momento, importante. É um fechamento de um trabalho que vai contribuir muito para que a nossa cidade cresça no rumo certo, com ordenamento, com planejamento. E cumprimentar o secretário Gilberto, em nome dele, da Sandra, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Obras, em especial do Meio Ambiente, que cuidou com tanto carinho desse projeto, um projeto que não foi fácil de se chegar nesse final, construído a várias mãos com participação popular, participação dos vereadores, dos moradores, de todos os bairros da comunidade rural, e agradecer à equipe técnica, ao Marlon, à Fernanda, aos vereadores aqui presentes, Gustavo, Ronilson, e Gustavo sempre participou, Gustavo, das audiências públicas, também contribuiu para esse plano se tornar um plano eficaz, um plano que venha realmente atender as demandas do nosso município. Agradecer às empresas aqui presentes, a todos os moradores também que estão aqui presentes. O João lá da Industrial agora. Gostei de ver, hein, rapaz? Parabéns, hein? É isso aí. Bom, o plano de resíduos sólidos, ele tem dentro dos objetivos, a gente tentar compreender a melhor dinâmica para a destinação dos resíduos sólidos. E, dessa forma, a equipe técnica tem uma participação popular, tem certeza que fez o plano no melhor nível possível para que a gente pudesse realmente compreender e destinar de forma correta os resíduos sólidos da nossa cidade. E, Gilberto, acho que paralelo a esse plano, a gente tem tantos desafios que a gente colocar em prática, mas também já pensando em outras alternativas da construção para se diminuir os resíduos sólidos, construções mais eficientes, construções que não gerem tanto desperdício, tanta sujeira, e consequentemente a gente vai ter menos trabalho para a destinação. E esse é o desafio. Juntos, Câmara de Vereadores, equipe técnica e Prefeitura, colocar em prática e cuidar desse destino dos resíduos sólidos para que a nossa cidade seja eficiente na destinação e que fique o equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Parabéns a todos que contribuíram para esse plano e vamos sim honrar esse compromisso que eu assumido. Obrigado, parabéns.
Gilberto Albertino Gomes. Obrigado a todos. Boa noite. É um prazer estar fazendo parte dessa equipe, desse projeto. Esse projeto ele está ajudando a somar e transformar a cidade. No ano passado, vocês não podem notar que nós já começamos a aplicar essa sementinha no projeto, que foi a transformação do processo de coleta de resíduo, né, doméstico. A quantidade de rotas que foram entradas, as rotas e horários que foram entrados, graças a esses dados e estratégias que foram já colhidos nesse plano. Então, esse plano ele veio para ajudar a projetar uma cidade organizada, ajudar a cidade a crescer de forma organizada, com menos impactos e com menos transtorno. O crescimento, lógico, que dá transtorno. Como o Oliveira falou, nós temos ainda vários desafios, como construção civil, como resíduos de construção civil, a limpeza urbana, enfim, mas isso não para. Esse plano, ele vai nortear o desenvolvimento da cidade, assim como os trabalhos que a Secretaria vai se exercer daqui para frente. O galpão de reciclagem também, que já está, na verdade, ele não vai ser um simples galpão, vai ser uma usina de reciclagem, não é uma usina de reciclagem, mais ou menos de uns 700 metros quadrados, mais ou menos. Então, naquela sementinha da reciclagem que nós temos hoje, ela vai passar para um patamar ainda maior. Isso é fruto desses diálogos que nós temos no dia a dia. O nosso desafio é tornar-se uma cidade cada vez melhor, maior e mais organizada. Isso a gente não vai deixar de somar esforços e acreditar nisso. Eu agradeço, em nome de toda a Secretaria de Obras também, o trabalho em equipe que essa equipe exerce. Então, parabéns a todos esses que estão lá, Fernanda, né, o Luana que está na frente disso, a equipe do DEMAN, que acolheu, abraçou e trabalhando no dia a dia para estar fazendo esse trabalho. Não é fácil, é cansativo, mas é gratificante ver o resultado, ver o progresso, ver as coisas acontecendo e nós fazendo um bem comum para todos. É esse nosso objetivo e essa é a nossa intenção daqui para frente. Convidamos agora a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Sandra Alves Pereira. É a fase final, né, do plano de gerenciamento de resíduos históricos do município de Santana do Paraíso, e onde foram definidos os planos, as metas de limpeza urbana, a coleta seletiva e o fortalecimento da CASP. E eu gostaria de agradecer a todos. Eu não posso deixar o Oliveirinha, doutor Bruno, o Gilberto, nem se fala. A Fernanda, o Marley, os vereadores, principalmente Luana e toda a equipe do departamento, que a união faz a força. E não posso esquecer também, porque é uma luta constante, a vice-presidente da casa está aqui, e assim, e acreditando nesse sonho, eles não desistiram e agora chegamos aonde chegamos. E agora eu vou passar para a empresa para poder dar continuidade. Chegou o momento de conversar com a comunidade sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Santana do Paraíso. Mas antes de abrir para as considerações dos nossos convidados, nós passamos a palavra para o engenheiro responsável pelo desenvolvimento do PMGs, Marley Ferrari Júnior. Ele vai fazer uma breve apresentação das diretrizes de cada etapa que culminou com esse momento que nós vivemos hoje.
Boa noite. Antes de começar, eu quero agradecer a presença de todos aqui, os vereadores, os representantes, os moradores, o vice-prefeito, o secretário. Agradecer e reconhecer o Miguel falando a ideia de fazer o melhor plano possível e a gente tentou fazer isso. E eu quero reconhecer aqui a participação dos funcionários do Departamento de Meio Ambiente, que deram um apoio o tempo inteiro. Eu estava com nós começamos em 2020, né? Eu cheguei em 2021, mas o apoio deles, as atividades, vocês viram quantos vídeos estavam passando ali. Nós somos em todas as áreas aqui no município, mais de uma vez, né? Na zona rural, o apoio pessoal é essencial, pessoal do Departamento de Meio Ambiente. Eu vou falar uma passando e dando nome, mas eu que todos se sentissem representados, né? E o melhor já não está tão perfeito assim mais. E além dessa participação das atividades de campo, uma participação intensa, né? Marcação cerrada na elaboração da documentação, que é o que é o município. Então, a gente está dando essa informação. Bom, eu vou mostrar a breve apresentação, mas não tão breve assim não. Quem já participou de alguma apresentação dessa aqui sobre o plano de resolução? Então é bom que a maioria não vai participar, porque vai ser novidade aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, gente, é cumprir uma das obrigações que está lá no plano de referência que foi lançado, né? No início do projeto, que apresenta todos os requisitos que é onde o município tinha onde recorrer para falar, olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, precisa atender esse item. Então, fechando aí a elaboração do plano, é tudo previsto lá no termo de referência. A audiência pública, aqui na definição lá na FEAM, é importante você saber, né? É um momento, é uma reunião aberta, obviamente, né? Então, vocês foram convidados, tem carro de som, panfleto, grupo de WhatsApp, né? Para quê? Para esclarecer dúvidas sobre o que está sendo apresentado, né? Recolher críticas e sugestões, então aqui também é um momento. O documento ficou disponível na página do veículo por 30 dias, que é o que a legislação exige, para quem quisesse ler, né, tomar conhecimento para poder fazer as observações, as sugestões e as críticas. Expor informações, que é o que eu vou fazer, eu vou expor informações para vocês. E aí, vocês, como oradores aqui de Santana, interessados primeiro, vão estar nesse momento aí de apresentar críticas, sugestão, né? E vamos até esclarecer tudo, tá bom? Essa slide aí, quase fazer uma transparência, internamente uma transparência, eu entrego uma idade, né? Esse slide aí, ele vai aparecer várias vezes, mas ele vai aparecer como os itens meio apagados, que é para vocês terem ideia de onde que eu estou. Quando chegar lá no final, está acabando a apresentação, tá? Então, agora no início, né? Qual que é o início do trabalho? Que é lá em 2020, né? Que a empresa fez. Ela apresentou uma proposta de trabalho, um plano de trabalho, e o município aprovou. Então, a gente, durante a execução desse plano todo, a gente se baseou, primeiro, naquele termo de referência que eu apresentei, que é um documento legal, né? E também um plano de trabalho, que aí a empresa falou, a gente pretende fazer assim, pretende fazer desse jeito, chamar a população, nos vídeos
gente estava nas escolas o tempo inteiro, era um momento onde a população podia participar, né? Então eles foram constantes no plano. Né? Então a primeira etapa foi essa validação dessa proposta de trabalho. Tá? E tinha ali uma base legal, né? A gente precisava informar como esse boy pretende fazer dessa forma. Tá certo? Vocês concordam? Então foi a primeira vez, né, que teve essa apresentação de documentos aqui. Ela foi apresentada, esse plano de trabalho foi apresentado para a população, né, e onde teve o início também da próxima fase, que era o diagnóstico. Então, essa participação da população, vocês vão ver, ela aconteceu o tempo inteiro, onde estava prevista lá, daquele termo de referência. Né? Então, essa é uma característica do plano, né? Bem forte. Houve, em todos os momentos necessários, houve aí a possibilidade, né, da população apresentar suas observações. Vocês vão ver algumas fotos, vou chamar a atenção aqui. E essa participação da população foi levada em conta. Então, desde o início, né, a gente colocou aqui, agora a gente estava até usando máscara ainda, né, estava na obrigação de usar máscara. Houve essa participação da população, a gente abriu as discussões, né? Houve uma etapa muito importante que a população participou, que foi uma pesquisa de opinião, né? Foi uma etapa essencial, né? Foi feita uma entrevista, eu vou falar para ele. E as parcerias, o que eu chamo de parceria? O pessoal da CASP, recebeu a gente bem, o pessoal da empresa, né, da coleta, que recebeu a gente muito bem, o pessoal da coleta seletiva, né, que a gente viu lá dentro do caminhão, o pessoal da prefeitura, é isso que eu chamo de parceria. Né? Houve uma parceria sempre, a própria população que participou, tanto na entrevista quanto nas reuniões. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que eu acho que eu estou reconhecendo, né, de algumas outras reuniões. Bom, e aí a gente foi para a rua, né, para campo. Então isso é interessante, gente, para vocês entenderem que esse não é um plano para o município que foi feito só dentro do escritório. A gente foi para a rua, além desses momentos que a gente conversou com a população, né, a gente foi para a rua de fato, né, andando dentro do caminhão de milho, caminhão de coleta, né, mas que eu falo, até casinha, caminhão de coleta, caminhão de coleta seletiva. Então, não é definitivamente um plano que foi feito só dentro do escritório. Tá? Então a gente foi apresentar, né, de elaborar o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Vocês imaginam assim, quando a gente está doente, eu falei isso aí em outros eventos, né? Quando a gente vai estar doente, a gente vai no médico, normalmente. Não colocar médico, está de um monte de paciente, de profissional de saúde, psicólogo, mas a gente vai normalmente no médico. O que o médico faz? Ele pede uns exames. Faz uma consulta, conversa, olha os exames. Ele está fazendo ali o quê? O diagnóstico. Então, o diagnóstico é o quê? É entender a situação que ela está. Essa foi a primeira etapa. A gente fez de entender com algumas exigências, vamos colocar assim. Por exemplo, quais são as condições atuais? Era essencial. Quando o médico te pede um exame, ele vai saber como é que você está agora. Né? Um cenário de 20 anos que a legislação exige. Então, o plano ele prevê ações a serem feitas nesse horizonte de 20 anos. É uma exigência da lei federal. Né? E um pressuposto, né, de oferecer um serviço de qualidade, né, para a população, né, universalizado. Então, uma dessas formas, assim, o diagnóstico é enorme, né? Apresentou a situação do município,
em vários níveis. Mas uma das coisas mais interessantes que eu vi que saiu do diagnóstico é assim, hoje o município consegue conhecer a qualidade, né, do que é composto o seu resíduo sólido. Que tanto que gera, que tanto que vai gerar, quanto que tem de plástico, quanto tem de papel. Então, tudo relacionado a conhecer os resíduos sólidos foi feito nessa etapa. Nessa etapa aí do diagnóstico. Uma etapa importante, né, que a gente fez foi a composição gravimétrica do resíduo. O que é isso? É saber que tanto de papel que tem, que tanto de plástico, isso é importante, porque o município vai conseguir saber a partir daí, por exemplo, questões de reciclagem, né? Orientar várias ações aí que foram feitas. Essa metodologia está bem descrita lá no documento, né, que ficou disponível para todo mundo, mas o que ela previa? A gente vai lá, passamos junto com o caminhão de resíduo que representasse, né, as várias regiões aqui do município. Você tem uma cidade que tem uma característica de resíduo mais agrário, por exemplo, né? Você pode ter uma que tem mais resíduo industrial, então por isso que é importante conhecer de cada município. Em relação à coleta seletiva, também foi um trabalho muito interessante. Fiquei muito contente de ter conseguido produzir isso aí, que é uma informação muito rica para o município, que é um mapeamento. Né? Aqui só um exemplo, a gente tem vários, sabe? O mapeamento de onde efetivamente os caminhões passam. Depois eu fiquei pensando aqui, não parar de pensar nesse negócio, não sei se o nome ali vira nome antigo, não sei se é o melhor nome, sabe? Porque, por exemplo, a gente chegando aqui esse ano tem uma rua assim que desce, então o caminhão não passa. Aí o que você quer não ter coleta? Porque quando a gente acompanha o caminhão, a gente vê que os rapazes, né, que correm no caminhão, eles vão, pegam a casa das pessoas e juntam e levam para um cantinho lá no meio da rua de baixo, onde faz o caminhão. Então, assim, como eu não entendi, eu não termo para usar. Fiquei pensando nisso e pensando como que eu ia explicar isso aqui hoje. Na hora que eu cheguei, é isso. Aí um exemplo, o caminhão não vai passar. Aí a gente fala assim, aquela rua não é atendida pelo coleta, não está correndo. Né? Mas a gente fez esse mapa. Aí de ver onde o caminhão da coleta seletiva, por exemplo, passou. Né? E de vermelho onde ele não passou. Não quer dizer que ele não coletou. Tá? Um trabalho interessante também foi lá, o Gilberto falou aqui no início, lá na associação, né? A melhoria do galpão, a gente conseguiu fazer uma avaliação bem detalhada, as condições de trabalho do pessoal que está lá, né? Condição, aquela figurinha ali atrás aqui do novo, que é praça azul, é para simbolizar que a condição de trabalho do pessoal que estava lá estava muito prejudicada. Né? Em termos de economia, de abaixar, pegar material, trabalhar taxado e tal. A gente conseguiu colocar isso ali. E, mais ou menos, como ele falou, algumas coisas já foram feitas. Né? De melhoria, equipamentos já foram comprados. Né? A gente conseguiu também um apoio em termos de informação muito grande lá no pessoal da Central de Resíduos. E isso é importante para o município ter registrado, ter de uma forma bem concentrada, né, a informação sobre o licenciamento do aterro, até quando vai, o que faz, né, se um dia tiver algum problema no aterro. Então, tudo isso está apresentado lá no plano. Um outro ganho que eu vejo, né, e aí eu quero dar o crédito à equipe do Delano, a Fernanda, porque eu mesmo, quando apareceu esse assunto, eu estava comecei a entender, né? Então, gente, não cabe
dentro do trabalho, a gente fazer um plano de gestão das suas empresas. E aí, nas conversas nossas, né, a gente conseguiu entrar no conhecimento do mundo, mas então, realmente a gente não tem que fazer. Mas a prefeitura precisa ter, e agora tem, né, um escopo mínimo que esses grandes geradores têm que seguir. Então, é um ganho também para o município ter. Não, você gera grandes resíduos aqui, você tem que apresentar um plano também. Então, os grandes geradores, eles têm que ter um plano de gestão de resoluções deles. E a prefeitura hoje tem. Então, você tem que entender isso aqui, né? Esse escopo mínimo aqui. E aí, gente, cada etapa dessa etapa, a gente fazia essa reunião e uma característica. E aqui eu tenho uma figura aqui de uma apresentação. Aquela primeira que eu coloquei lá no plano de trabalho tinha, eu acho, 6 slides. Aí eu estou aumentando. Né? Aqui já tinha muito mais. Então, em cada momento desse de participação da população, né, a gente tentava o quê? Aumentar o engajamento da população, né? E estava sempre sendo monitorado aqui pelo GTI, né? Grupo GTI, Grupo Técnico Integrado, né? Que são os funcionários da prefeitura. Agora, recentemente, eu sei da agência, tenho da agência, a Fernanda dando um apoio técnico. Ó, chegando no finalzinho. Então a gente passou essa etapa do diagnóstico. Em todas as etapas a gente tinha participação da população. E aí a gente passou por uma etapa de elaborar os documentos. Além da elaboração do plano, nós tivemos que elaborar os documentos. O primeiro documento é o prognóstico. Então eu lembro lá do médico. Quando o médico faz o diagnóstico, ele te dá uma receita, né? Ele espera que você melhore, né? Ele faz um prognóstico. Então, assim, ó, vou te dar esse tratamento aqui, espero que você melhore. Então, o prognóstico é basicamente isso. A gente identificou as necessidades do município e fez uma proposta de vários projetos, ações, com o quê? A expectativa de que melhore os problemas que foram identificados. É isso que é o prognóstico. Fizemos aí a oficina, né? O prognóstico eu expliquei aqui, né? O que acontece depois do diagnóstico, né? A gente chamou a população, né? Então, de todas as formas possíveis, a gente chamava a população para participar, tinha um canal aí no Instagram, carro de som, panfleto, WhatsApp, né? Hoje universal aí, né? Para divulgar as informações. A pesquisa de opinião que eu falei lá no início. Então, quando assim, na época de eleição, por exemplo, que aparecem as pesquisas sobre os candidatos, né? Aí fala, ó, essa pesquisa foi feita com tantos por cento de. Eu até esqueci o termo, né? Tantos por cento de erro, né? Então, essa pesquisa foi feita com essa mesma metodologia. Ela entrevistou 549 pessoas, todas participaram com todas as respostas, e esse número ele chegou, a equipe, né, nossa chegou nesse número, que ia dar aquele mesmo resultado em termos de margem de erro, essa palavra, que, por exemplo, as pesquisas eleitorais atrás, né? E nós fizemos uma cobertura necessária nos bairros, né? E também na zona rural. Esses resultados eles eram apresentados assim, em cada local, né, que a gente fazia as reuniões, a gente apresentava o resultado geral. Aqui é um exemplo, ó. Pergunta 15. Não tinha várias perguntas. Essa pergunta era assim: você sente falta de algum desses serviços relacionados às resoluções de Santana do Paraíso?
além de fazer pesquisa, a gente levou isso nas reuniões com a população para ouvir. Né? Então, aquele geral, aqui também a gente apresentava o resultado da região que a gente estava. Né? E aqui eu só para mostrar assim, cada figurinha dessa aqui era de uma região. Então, quando eu estava na região, né, da industrial, apresentava os resultados do bairro industrial. Quando eu estava na região lá da Patinga, apresentava a figurinha lá da Patinga, que era para justamente a população saber o que foi discutido, respondido, e ver se tem alguma coisa diferente. Né? Bom, depois desse prognóstico, a gente fez aqui um documento que chama Programas e Planos de Investimento. O documento é aquele ali. Bem, ele não está ele todo. Então, o que contém aqui nesse documento? Eu vou falar para vocês, óbvio que eu vou falar todo, né? Para a gente ficar aqui também. Mas pelo menos o seguinte, olha, o que são os programas? Então, precisa ter só o seguinte, é a base, né, que vai orientar quais projetos devem ser feitos nesses 20 anos, que permite a gente acompanhar a promoção da política pública, né, e incentivar a participação da população. Então, de forma geral, esses são os programas. Depois a gente propõe projetos e dentro dos projetos as ações. Né? E aí, um negócio que é importantíssimo, a população tem acesso a essa informação. Os vereadores, as outras demais autoridades, né, o padre, todos têm conhecimento dos prazos. E quando eu falei assim, o plano é para 20 anos. E como é que eu organizo isso tudo aí durante 20 anos? Né? Então, assim, existem ações para serem feitas imediatamente, quer dizer, até 3 anos após a aprovação do plano. Isso é definido em lei, isso é o nosso perfil. Né? Ações de curto, médio e longo prazo. E como que prioriza isso? Então, o primeiro critério é esse mesmo de prazo. Então, as ações que estão indicadas lá como imediato devem ser feitas até 2028. O que é de curto prazo, 2029 a 2033. O que é de médio prazo, 2034 a 2038. E, por fim, de longo prazo, 2039 a 2045. Isso está lá no plano, gente. Está tudo detalhadinho lá. Né? Todas as ações, todas as propostas. Então, quais são esses programas? Deixa eu passar aqui. Ó. Quais são esses programas? Um programa é regulação e estruturação. Dá um exemplo rápido aqui. Falar sobre ferramentas legais, sobre lei, né, sobre como vai cobrar, quem vai fazer. O primeiro exemplo que vai sair aqui é a lei que vai aprovar o plano. Né? Essa lei já foi encaminhada pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo. Né? Ela é estruturada de uma forma comum às leis, né? Que tem que ter disposição preliminar, quais as definições, quais os objetivos, competência de cada um. Então, essa lei foi encaminhada com essa estrutura geral e quando a gente faz aí uma abertura dessa lei para entender ela melhor, aí a gente vai ver, né, qual que é a base legal aqui, leis federais, leis estaduais, quais são os objetivos, reduzir resíduos, promover reciclagem, de onde vem o financiamento aparecendo lá, quais as ações. Então, a lei, né, já foi encaminhada, né, pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo,
tem esse programa, por exemplo, né, de regulação. Um outro programa, que é adequação, operação e manutenção. Aí ele fala lá dentro sobre coleta convencional, varrição, capinha, ponta, serviços complementares. Então, esse programa trata especificamente disso aí. Tem um programa de conscientização ambiental. Aí eu só detalhei um pouquinho mais. Esses são alguns projetos. Por exemplo, projeto de educação ambiental. Lá dentro, fala sobre limpeza urbana, logística reversa, coleta seletiva e resíduos especiais. Então, esse projeto de educação ambiental tem várias ações propostas. Aqui estou detalhando um pouco sobre coleta seletiva, compostagem, sobre a logística reversa. Dentro daquele projeto, a gente prevê ações de conscientização, ações de coleta, indicando o que deve acontecer, né? Ações relacionadas aí ao retorno à indústria. E como que isso parece? O que mostrei aqui no documento para vocês lá de página, como que isso aparece lá dentro do plano, né, da prefeitura? Em forma, né, de orientações. Aí vocês vão olhar aqui, ó, tem o programa, a meta, as ações, de quem que é a responsabilidade, né, e o prazo. Então, tudo isso que eu estou falando aqui está resumido, está extremamente detalhado lá dentro do documento. Aqui eu acho que não dá para ninguém ler, dá nem para eu ler aqui. Um exemplo também de como está distribuído isso lá dentro, né? Detalhado, na verdade, todos os programas que existem no plano. Bom, chegando então no finalzinho, a gente tem ainda um documento que fala sobre como monitorar isso aqui. Como saber se o que está fazendo está dando resultado, está sendo feito de acordo com o que foi planejado, né? O que fazer quando tiver algum problema, contingência e emergência, é um outro produto desse plano. Então aqui, ó, esse produto, né, de monitoramento, contingência, o que ele apresenta? Ele apresenta no município várias situações, isso foi bem discutido, né, que podem acontecer, que vai afetar alguma fase, né, do sistema de limpeza urbana. Aqui, por exemplo, está escrito de perto para dentro, enxurrada, enchentes e enxurradas. Teve um evento agora aqui, né, sério, que afeta o sistema de limpeza urbana. Então, o que fazer nesse momento? O município agora tem aí uma orientação, né, em situações de contingência, de emergência, relacionada a esse caso. Por exemplo, tem vários grupos lá. Bom, agora, bem no finzinho mesmo, o que foi constante nesse plano? A participação social. Então, eu fiz questão de colocar em todas as transparências. Todos esses slides, fotos de todos os lugares que nós fomos, representando a participação da população. Um respeito muito grande às manifestações. Então, a gente fazia nota do que as pessoas falavam e a equipe da prefeitura exigia compatibilizar essas notas. Tudo que a população falou, a gente tinha que mostrar, a empresa tinha que mostrar onde que isso foi atendido. Né? Então, aqui eu coloco o controle da prefeitura, né? E conformidades, né, legais. Sempre, onde que isso está? Qual que é a justificativa? Que lei que isso está falando? Então, se eu pudesse colocar assim, quatro
situações que aconteceram nesse ano o tempo inteiro, desde 2021, que eu estou na equipe, eu faria esse destaque. Né? Chegando ao fim, eu estou disponível aqui para vocês, para tirar qualquer dúvida que tiverem em relação ao campo. Nós chegamos então nesse evento de hoje, de 31 de março, com a audiência pública, lembrando que é uma exigência da legislação que o plano seja discutido em setor público. Então foi esse o objetivo que a gente veio hoje. Agradeço e estou à disposição para as conversações. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Vamos arrumar. Os microfones estão abertos para vocês, podem ficar à vontade. Dentro do processo de construção do terreno Egito, aí lá em Águas Claras, a gente até chegou a citar sobre qual seria esse processo e como aconteceria a validação do plano final. Aí eu não sei se eu posso não ter prestado atenção, mas você já falou, pode repetir, por favor. Você teve o fluxo sobre esse processo, foi feita toda a construção, ficou disponível durante 30 dias e agora a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Meio Ambiente que vai fazer essa validação vai fazer a validação do plano e também, apesar da economia base legal, a apresentação do projeto de lei que já foi para o legislativo municipal. Anderson, excelente pergunta. Realmente, né? Precisa saber agora, né? Normalmente, depois vocês podem confirmar, né? A audiência pública é um momento de aprovação popular, né? E o período de ter ficado disponível, a gente não concedeu nenhuma manifestação de correção. Como está aqui, né? Crítica, sugestão, dúvida, não apareceu lá. Então, qual que é daqui para frente? Não tendo nenhuma manifestação aqui de conteúdo, não chama técnico, né? Mas está falando para a população apresentar. E a equipe toda, inclusive o grupo da prefeitura, entenda que vai mudar o conteúdo técnico do processo, ele está aprovado. Né? A partir daqui, vai fazer os relatórios finais das últimas reuniões. Tivemos uma reunião na Câmara para apresentar, né, os vereadores, e fazer um relatório dessa. E, do ponto de vista da população de Santana Paraíso, ele está aprovado, estará aprovado. Né? Do ponto de vista de fluxo do processo, do projeto, ele serve para outras instâncias aqui, que você não quer que está. Mas então, assim, não havendo nenhuma manifestação aqui, o documento que está disponível na página é o documento que considera a opinião informada. Então, além daquelas observações que a gente deveria receber disponibilizadas lá na página da internet, se somaria qualquer um aqui, e aí sim está vindo correção. Né? Então, essa correção deveria ser aprovada pelo prefeito. Não tendo essa manifestação, o plano está aprovado e vai ser respondido.
Como São Paulo do Paraíso é uma cidade perdida, que está em processo de crescimento, o próprio plano municipal que sai daqui hoje, e tem a previsão de acabar esses próximos 20 anos numa revisão. Outra excelente pergunta, obrigado. Tem sim, a legislação estabelece, a legislação federal estabelece períodos de revisão do plano. Aí eu pedi ajuda, 4 anos, né? Obrigado. Tá bom, para todo mundo assim. A legislação estabelece períodos de revisão, né? Então você vê que na hora que tiver terminado o prazo imediato, e tiver um ano ou um curto prazo, é o momento de fazer a primeira revisão. Né? Então, esses 20 anos, o plano precisa ser revisto. Tanto porque a legislação exige, e muito mais aqui, especificamente por causa dessa questão dinâmica da gente. A gente para isso que é realmente muito dinâmica. Os captadores de lixos. Então, Santana do Paraíso é um caso muito bom. Né? Eu acompanhei antes aqui como fiscal, né? O papel que a Fernanda faz comigo, eu fiz antes em 53 municípios, né, da base de municípios. E não tinha nenhum desses 53, inclusive Valadares, que eu moro em Valadares. Eu pegava esse Valadares e ia até Jabotina, Conceição do Mato Dentro, descendo Caratinga, até Conselheiro Público. Não tem o que tem de estrutura aqui, por exemplo, no colégio seletivo. Então existe a associação, né? A CASP, Associação Catadores Recicláveis da Santana do Paraíso. Então o que a gente chama, né? As pessoas catadores de material reciclável. Né? Então, o ideal é que essas pessoas façam parte da associação. Né? Porque assim, eles fazendo parte da associação, conseguem melhorar os resultados da associação, né? Tem mais gente para levar material para ser reciclado dentro da associação. Eles conseguem ter uma renda melhor, né? E o material ele vai ser encaminhado para o local correto. Então a gente prevê, né, algumas ações lá de fortalecimento na CASP. Então, se a gente entende que esse fortalecimento passa por receber novas pessoas também. Respondi, senhor? A outra pergunta que você perguntou mais ou menos no início aqui, era a questão do incentivo da recolhimento, né, dos lixos, seja na escola, nos pontos, através de completagem, dos lixos. Você pode separar para nós quais seriam mais ou menos uma das formas que seria aplicada, por exemplo, nas empresas, por exemplo, que a gente tem no celular, nas nossas proximidades aqui, da forma que seria aplicada para eles, talvez. Porque a deixada de completagem, a forma de abordar para eles, como era esse processo de reciclagem, da vontade. Tá. Professor, entende? No caso das empresas, o município, ele agora, como eu disse, agora ele tem lá um documento que fala, por exemplo, que ele vai poder cobrar das empresas um plano próprio. Então, as grandes empresas, elas têm que apresentar para o município um plano próprio, dizendo como que elas vão fazer isso. Não cabe ao município obrigar a empresa a fazer de determinada forma. Mas cabe ao município
entender e verificar se a forma como a empresa está propondo está certa. Entendeu? Então, assim, nas escolas, por exemplo, vai ter os projetos de educação ambiental, né? Não cabe ao município fazer um programa de educação ambiental para as empresas. É o contrário, nós temos que falar como que nós vamos fazer e apresentar isso para o município. Respondido? Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Dentro do processo também, a gente houve a discussão em relação, não só à estimulação da Associação de Catadores, e também essa dificuldade, né, de mobilizar essas pessoas, até por uma questão cultural, a gente discutiu isso lá. E um dos pontos que foi levantado até na reunião do Águas Claras era se o plano municipal trabalharia em relação à mecanização do processo. Até porque isso é a realidade de empresas hoje e também da própria associação. Pela falta de mão de obra, isso seria incentivado pela associação a utilização de máquinas até para recolher esses materiais nas vias urbanas e locais determinados. Calma. Assim, lembrar de tudo detalhadamente, mas assim, dessa forma que você está colocando, eu acredito que não. Né? Por quê? Porque, como o vereador falou ali, né, pessoal, a inclusão do pessoal na casa, esse, além de um problema ambiental, é um problema social enorme. Entendeu? Então, o que se propôs de mecanização, de melhoria, foi lá no Galpão. Né? Uma indústria de reciclagem, né? Então houve uma melhoria de fato lá. Né? Para quê? Para esse material que chegar, até para aquelas que têm condição de receber mais gente. De incluir esse pessoal para atender questões socioeconômicas. Né? Então, dessa forma que você pode incluir, não tem previsão. Houve uma melhoria de legalização do processo lá na ponta. No futuro. Sim, aí eu bacana. Que bom. Está começando já a melhorar aquelas condições, a implantar. É óbvio, um plano para fazer tudo de uma vez, essas melhorias aí eu também. Só concluindo a questão de legalização, no plano foi levantado os dados sobre a questão do quantitativo de material de resíduo, principalmente de dejetos domiciliares. Então, o que nós adotamos no período do ano passado para esse ano? O sistema de coleta de coleta, ele não é só manual em alguns determinados locais. Eles passaram para o caminhão, alguns caminhões do processo nosso hoje, eles já contam com aquele sistema, eu esqueci o nome agora, mas ele é aquele dispositivo para pegar aqueles containers. Né? Então, alguns locais, principalmente em área rural, onde tem uma concentração maior, antes os coletores, eles pegavam material manual. E nesses pontos eles já têm hoje um dispositivo para estar pegando, né? Os contentores, na verdade. Isso. Mas, infelizmente, alguns pontos onde tem concentração maior, a gente colocou. A meta é cada ano a gente colocar uma quantidade maior. Só que, infelizmente, algumas pessoas, semana passada nós tivemos uma industrial que foi incendiado. Então, nós estamos com esse problema, a gente tenta melhorar de uma forma, mas as pessoas ficaram tentando destruir de novo. Gilberto, só completando também, tem aquele pensamento de separar. Nós temos um plano de
associação tem um projeto à parte. Correto? O PRO ele visou objetivar as metas, os desafios, para planejarmos a melhoria da destinação do resíduo sólido. A CASP, a Associação de Catadores, já existe há mais tempo e é um trabalho à parte, apesar do PRO influenciar na vida da CASP, mas ele não é voltado para a Associação de Catadores. A Prefeitura trabalha com um plano separado para dar mais condições, melhores condições de trabalho para a CASP, bem como ampliar a capacidade de reciclagem. Tem andamento do campo de 700 metros quadrados, que vai ser construído, já foi licitado, e pegou equipamentos para poder melhorar as condições de trabalho e aumentar a capacidade produtiva da CASP, melhorando a renda deles e também ampliando o número de catadores nesse projeto. Então, são projetos distintos, mas que se apoiam dentro da finalidade geral da Prefeitura. Só complementando, porque no período em que eu participei, esteve presente uma gerente, a diretora da Dental, que hoje é a Central de Resíduos, e a discussão foi colocada em relação a isso. Qual seria a vida útil da Central de Resíduos e, inclusive, por isso surgiu também a questão da reciclagem, porque você recicla, menos você vai sobrecarregar a Central de Resíduos, só aumentando a vida útil. Por isso, da pergunta dele. Gente, mais alguém? Olha, só tirando mais uma dúvida em respeito da questão do catadores de lixo, lixo recicláveis. A gente, você até respondeu anteriormente, a gente interessante seria eles não vinculassem a associação, né? E a gente entendia que, como eles tinham, na verdade, esse contato direto do dia de fazer a sua vida direto, eles tinham esse grupo dessa forma. E eles vinculam uma associação. Qual seria a forma dessa lucratividade? Eles estavam em parte da lucratividade dentro desse material, eles estavam em parte também. Qual seria a fonte que eles estariam dessa também? Eu entendi sobre a pergunta, mas eu não sei te responder. Como o Miguel falou, são, vamos chamar assim, duas abas diferentes que têm um relacionamento, né? Mas o plano ele não prevê como operar a associação. Tá? Acho que é o que ele quiser responder. Sobre a associação, as meninas da associação, ela tem a questão dos cooperados, né? Os associados, isso faz parte, né? Tem a parte da diretoria, a parte da tesouraria. Então, à medida que eles vão vendendo o material em si, eles fazem a parte de segurança da associação em si e faz o fracionamento entre os associados do grupo da produzida. Ou seja, quanto mais produzir material, quanto mais vender, quanto mais fechar essa venda, mais será a lucratividade dos associados em si. Beleza? Positivo. Marlete. Não? Não é Marlete, não vou confundir. A Miséria, confundir aqui, ele na frente fica meio nervoso. Começa a passar até a pista. Agradecer vocês a presença. Presidente da associação. Obrigado pela participação. Vamos. Gente, quero agradecer então a vocês, ao vice-prefeito, padre,
todos que participaram, vereadores, agradecer ao pessoal da DENOR, do DENOR, do Departamento da Secretaria, a Fernanda, a Fernanda, agradecer todo mundo. Obrigado pela participação, né? E a gente está por encerrado a reunião de hoje. Gente, nós temos uma notezinha ali, ó, ali no canto. A melhor parte da reunião.